Aqui no canal Pretos FC para falar dos 4 treinadores dos 4 grandes times de São Paulo. Se você quiser dar like, venha conosco. Sempre um prazer e uma satisfação contar com todo mundo por aqui. Evidente que eu vou falar da rodada do Campeonato Paulista, como eu sempre tenho feito, mas queria falar um pouquinho dos treinadores primeiro. O Palmeiras ganhou do Água Santa 1-0, 20 pontos, líder absoluto na classificação geral do Paulistão. E sem fazer muito esforço. E o Abel Ferreira escalando força máxima. Tirou 1 ou 2 jogadores ali, mas deixou no banco. Né? Mas o time não perdeu a identidade em nenhum momento. Deu oportunidade para o Giovani. Depois colocou o Hendrick em campo. Deu oportunidade para o Mike, para o Luan, para que eles pudessem jogar, para o Jailson também. Aproveitando o elenco, né? Num jogo que teoricamente seria mais fácil do que foi. O Água Santa é um time bem treinado pelo Thiago Carpini, que acabou sendo expulso. O Água Santa conseguiu ganhar da Portuguesa e ganhou 2 jogos fora, do Ituano e também do Santo André. E aí deu um salto na tabela, estava junto com o São Paulo. E agora está na segunda posição. Mas uma boa vitória do Palmeiras, 1-0, e o Palmeiras com 20 pontos será primeiro do grupo, provavelmente, mesmo com a boa campanha do São Bernardo. Aí tivemos a vitória do São Paulo, 3-1 sobre o Santos, clássico que eu comentei na Rádio Bandeirantes, sem debates. São Paulo mereceu a vitória, Galo e Caleri jogaram muito bem. Mas caiu um temporal, sim, o gramado estava horrível. Horrível que eu digo na questão de poças d'água, né? Porque o Morumbi tem um gramado muito bom e uma boa drenagem até, só que choveu muito o dia inteiro em São Paulo. E aí o São Paulo venceu por 3-1 com autoridade. E em seguida eu vou falar sobre os 2 treinadores. E o Santos uma situação dramática na 13ª posição, acho que não vai cair, mas mais uma vez está no Campeonato Paulista lutando para não cair. Mas por incrível que pareça, pelo equilíbrio no seu grupo, o Santos ainda pode, com a pontuação pequena, se classificar para as quartas de final. Mas nada indica isso nesse momento. E tivemos também um empate entre Portuguesa e Corinthians, 0-0, um jogo horroroso. Ponto ganho para a Portuguesa, 2 perdidos para o Corinthians. Falando dos treinadores, o Abel Ferreira muito bem, está nadando de braçada e é uma referência para os outros técnicos. Eu continuo afirmando, ele seria o meu técnico na seleção brasileira, mas não será. E tem o compromisso de ficar no Palmeiras até 2027, é o que tenta a presidente Leila neste momento. Ponto. O Abel Ferreira é o melhor técnico do Brasil hoje, na minha opinião. Agora eu quero pegar os outros 3. Rogério Ceni, 1 ano e 4 meses à frente do São Paulo. Está vivendo altos e baixos, mas ele tem sido bem sincero e bem transparente nas suas entrevistas quando ele diz que está sem jogadores. Muitas lesões e atrapalha bastante o elenco, e atrapalha mesmo. E aí ele não consegue ter alguns atletas para treinar, para fazer treinamentos mais específicos, ele deixou isso bem claro. Então o Rogério está vivendo altos e baixos, a torcida pega muito no pé quando o time perde e quando ganha, silencia. Na realidade o São Paulo está com 14 pontos, faz uma campanha razoável dentro da sua realidade. Mas mudou o perfil do time, né? É um time hoje mais físico, mais veloz, né? Que joga muito em bola longa, cruza demais a bola, passa pouco a bola pelo meio de campo, né? Mas é uma tentativa, né? Mas o Rogério Ceni, 1 ano e 4 meses, não é fácil ficar no Brasil. Ele está trabalhando e lutando para confirmar o time do São Paulo. Mas não é fácil. São Paulo realmente vivendo altos e baixos a todo momento. E aí nós temos o Fernando Lázaro do Corinthians. É inegável que ele é um bom profissional. Claro que é inegável. Só que vai ser difícil ele barrar jogadores mais experientes no Corinthians. O Corinthians hoje é um time lento. O Corinthians hoje é um time previsível que depende exclusivamente do seu meia Renato Augusto. Se ele estiver num bom dia, o Corinthians tem chance de ganhar o jogo. Se ele não estiver jogando, o Corinthians fica refém dele, porque não tem criação no meio de campo. Como foi no jogo contra o São Bernardo. E ontem que eu estou dizendo, né? Estou gravando aqui nesse momento. E contra a Portuguesa, o Renato Augusto tentou de tudo, mas não joga sozinho, tem 35 anos. É um craque de futebol, mas não joga sozinho. Então o Corinthians muito previsível, muito lento, errando muito. E aí você pega antes do derby, 1 ponto contra São Bernardo e contra a Portuguesa, em 6 disputados, evidentemente que o dedo é apontado para o Fernando Lázaro e as atenções também. Apesar de que a diretoria está em silêncio, ninguém fala nada, e o elenco do Corinthians é um elenco bem limitado tecnicamente, dá para dizer assim. Então a situação realmente não é fácil. O Fernando Lázaro vive já um momento de pressão. A torcida tem pego muito no pé, achando que ele não tem estofo e nem tamanho para treinar o Corinthians neste momento. E o Odair Hellmann dos Santos, um cara que eu gosto, mas que tá pilhado. Odair, calma, a situação do Santos é dramática. Ele disse, eu sabia que seria muito difícil eu trabalhar no Santos e tal, mas ele reclama de tudo. Ele escalou muito mal o time, caiu o mundo em São Paulo, campo pesado, né?
chuva, campo molhado, a bola não ia rolar. Aí ele escala quatro atacantes, recuando Lucas Braga e Mendonça para marcar quando não tiverem a bola. Não era melhor entrar com 3 volantes e 3 zagueiros e deixar Mendonça e Ângelo lá na frente para jogar em velocidade, em bola longa, num campo pesado? Em nenhum momento ele fez. Quis jogar com 4 atacantes, sem o meio de campo formatado, tomou um gol muito cedo. Ah, mas tomamos outro gol de bola parada. Bola parada existe no mundo inteiro, desde que o futebol foi criado. E aí toma gol e fica dando desculpa. E ficou reclamando da arbitragem a partir para cima do árbitro. A arbitragem foi boa. Foi boa. Não teve nenhum problema. Aliás, teve um pênalti que a bola bateu na mão do Messias que não foi dado. Eu achei pênalti. E o pênalti a favor do Santos, eu acho que o Rafael nem toca no Juan, mas foi dado, ele estava 3-0 e ok, passa. Então um negócio realmente impressionante como o Santos foi mal escalado pelo Odair, e aí teve a expulsão do Lucas Pires correta no gol no primeiro pênalti, no segundo gol do São Paulo, mas o Odair escalou mal e nas mexidas também não funcionou. Foi uma grande confusão e aí o Santos realmente está ameaçado. O Santos não vai cair. Acho que não vai cair porque Portuguesa e Ferroviária são bem fracas, mas a Portuguesa somou um pontinho e o Santos tem 9, o São Bento tem 9, o Ituano tem 6. O Santos perde para o São Bento no saldo. O Ituano tem 6, Portuguesa 5, Ferroviária 4. Só que o Ituano e São Bernardo passou lá para frente. O jogo não foi realizado pelo mau tempo. Então o Ituano está com um jogo a menos e ainda vai enfrentar o Santos. O Santos tem que tomar cuidado. Realmente tem que tomar cuidado. A coisa não tá legal. Mas o Odair também precisa parar, tá muito pilhado, pressionado e tem que fazer o básico, simples. Eu já falei antes de começar o Paulista. Esquece DNA ofensivo, arma o time para jogar por uma bola, para fazer 12 pontos e depois, quem sabe, tentar uma classificação para as quartas de final. Que coisa. O Santos tem que pensar também no que vem pela frente, né? Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, tem jogo contra o Ceilândia no dia 23, fora de casa. E aí tem Série A do Brasileiro. Reage, Santos. Mas isso que eu queria dizer das questões dos treinadores. O Abel hoje é referência, o Rogério vive altos e baixos. O Fernando Lázaro, uma grande aposta já pressionado, e o Odair Helma pilhado. Então tem que mudar. Os perfis têm que mudar e muita calma também com as realizações dos trabalhos. E o técnico revelação, de novo, é o Márcio Zanardi, que faz uma campanha muito boa com a equipe do São Bernardo. Tivemos Ferroviária 1, Botafogo 2. Botafogo se recuperou depois da derrota para o Ituano. 2-1, a Ferroviária lanterna com o Elano. Acho que vai cair, a Ferroviária está virtualmente rebaixada. Só um milagre, a não ser que o Ituano colabore. São Bento 0, Guarani 1, comentei esse jogo. Segunda vitória consecutiva do Guarani, que já dá um salto, né? Já foi a 10 pontos. E ultrapassou o próprio São Bento na classificação geral, vitória justa. Bragantino e Mirassol 0-0. O Mirassol também tem 9 pontos ali, mas o Mirassol não tem time para cair. O Mirassol realmente é um time superior às outras equipes. Eu acho que o Mirassol é superior, por exemplo, ao Santos e ao próprio São Bento. Eu acho que o Mirassol não cai, mas é bom tomar cuidado sempre, né? Porque uma vitória te coloca lá para cima, uma derrota também te deixa pendurado, né? Mas eu acho que o Mirassol tem time para permanecer. E aí tivemos também Inter de Limeira 0, Santo André 1. Santo André se recuperou, perdeu para o Água Santa e ganhou da Inter. E já foi também a 13 pontos, uma campanha muito boa do Vinícius Bergantin com o Santo André. O Santo André garantido na primeira divisão. Tem derby nessa semana, hein? Corinthians e Palmeiras. São Paulo pega a Inter de Limeira e o Santos enfrenta o Santo André. Mais uma semana dura de futebol paulista, quarta e domingo, como tem sido há muito tempo. Não dá para ter desculpa em relação a isso. E vamos aguardar. Neste momento, nós teremos os seguintes confrontos, né? Bragantino e Botafogo, São Paulo e Água Santa, Corinthians e São Bento, Palmeiras e São Bernardo. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um grande abraço e até a próxima.